o tema do culto de missões de hoje, que tem como proposta a amizade, a chave para a evangelização. João capítulo 15, do versículo 13 ao versículo 15. João capítulo 15, versículo 13 ao 15, diz desta maneira: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto tenho ouvido de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Esta é uma das passagens em que Jesus ele está com os discípulos, é um dos discursos de Jesus, treinando os seus discípulos para a continuidade do trabalho que ele havia iniciado. Nesta conversa com os discípulos, enfatizando que não são apenas servos. Isso aqui é algo revolucionário para a sua época. Lembrando que Jesus, ele é o Senhor. Lembrando que Jesus é o mestre. E como mestre, era natural que os discípulos, seus servos, o tratassem dessa maneira. Não apenas como um amigo, não apenas como um companheiro, mas como autoridade e como o Senhor e os servos, aqueles que estavam ali para servi-lo. Mas Cristo, ele rompe completamente esse paradigma. Cristo, ele rompe completamente essa forma de relacionamento. Entre servo e Senhor, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E entendendo o relacionamento entre servo e Senhor, entre esse relacionamento de escravo e Senhor, então fica mais fácil de compreender a vontade do servo, a vontade do Senhor e como esse relacionamento ele se desenvolvia. Então nós temos aqui Cristo ele rompendo com esse paradigma, mas um relacionamento muito mais profundo. A palavra que Cristo utiliza aqui nessa passagem é para falar de alguém muito amado, é para falar de alguém muito querido, mas alguém também que era extremamente próximo a ele. E essa palavra que ele utiliza vem de uma outra palavra, de um outro verbo, que tem a ideia de amar com afeição. E aqui, nessa expressão, tem a ideia de o objeto do meu amor. E entenda que a palavra objeto não é uma palavra para menosprezar, não é uma palavra para depreciar, mas é uma palavra para enfatizar qual o alvo do meu amor. Então, quando Cristo ele fala sobre que os discípulos são amigos dele, Jesus está falando de algo muito profundo. Jesus está dizendo, vocês são o objeto do meu amor. E aqui é um amor com afeição, é um vínculo muito forte em que as afeições estão completamente vinculadas. Não é meramente um relacionamento de colegas, mas é de uma intimidade profunda. O conceito que João trabalha de amigo aqui, principalmente no mundo grego, não é apenas de alguém conhecido, mas envolve relação íntima e confiança, afeto mútuo e lealdade. Então nós temos João trabalhando um conceito profundo de amizade. Não é apenas um colega, não é apenas um conhecido, não é apenas alguém que nos encontramos de vez em quando. É uma aliança relacional, não é apenas sentimentos. Ela tem um parâmetro. Qual é o parâmetro? Obediência. Ele diz, vós sois meus amigos, o que eu vos mando. Nós temos aqui Jesus apresentando o tipo de amor que ele desenvolve com as pessoas que ele ama. Qual é o tipo de amor que ele desenvolve com as pessoas que ele ama? Obediência. Ele espera que alguém que o ama, que alguém que está disposto a desenvolver com ele uma amizade profunda, um relacionamento intenso, um relacionamento de confiança, um relacionamento de andar junto. Então ele diz, eu espero que essa pessoa que quer desenvolver essa amizade comigo, ela seja obediente. Então aqui nós temos o conceito profundo de amizade. Quem são os amigos de Cristo? Aqueles que o obedecem. Esses são amigos de Cristo. Irmãos, e quando se trata da evangelização, a melhor técnica ou a melhor estratégia
que encontramos no Evangelho não é apenas aquela estratégia de mecanismos que vão atrair a atenção das pessoas por esforço humano. O melhor método é o relacionamento pessoal. É um relacionamento em que as pessoas, elas compreendem os dilemas, as dificuldades, estão juntas, caminhando dia a dia, há um relacionamento. Então a evangelização não começa com técnicas, estratégias ou métodos complexos. Ela nasce de algo mais profundo, mas ao mesmo tempo simples, relacionamentos reais. Jesus, certamente, sem dúvida, o maior evangelista que a história do cristianismo já conheceu. Não começou sua missão apenas pregando para multidões. Pelo contrário, ele começou andando com pessoas, convivendo com elas, criando amizade. O mundo de hoje está cansado de discursos vazios. O mundo hoje está cansado, saturado de relacionamentos que não representam sinceridade. O mundo está saturado desse tipo de relacionamento. O que o Evangelho propõe é começar a andar com essas pessoas, vivendo com elas, criando amizade, para que o Evangelho possa então transformar a vida dessas pessoas cansadas de um relacionamento fútil, que não tem a sinceridade. E se tem uma coisa que nós percebemos rapidamente, é quando somos amados de verdade. É quando a amizade é sincera, é quando o relacionamento, de fato, é verdadeiro. Se tem uma coisa que nós percebemos rapidamente, são relacionamentos de verdade. Nós percebemos através das palavras, percebemos através do jeito que a pessoa fala, percebemos na forma como olha, na forma como se sente à vontade na sua presença, na maneira espontânea de se relacionar. Nós percebemos, não precisa ir muito longe. O cristianismo tem tudo isso está envolvido. Quando as pessoas, de fato, elas sentem que o Evangelho, ou a amizade desse crente com ela é verdadeira, ela percebe isso. E quando ela percebe que isso é de verdade, é real, todas as barreiras, elas são derrubadas, elas vão sendo quebradas, vão sendo retiradas. Jesus, ele se apresenta, irmãos, dentro do evangelismo, do trabalho missionário, da proclamação do evangelho, como um modelo real de amizade. João 15, Jesus, ele faz algo, como mencionei, revolucionário para a sua época. Ele muda a forma de relacionamento com os discípulos. Ele diz: já não vos chamo servos, mas amigos. E ele explica por quê. Porque ele diz: o servo não sabe nada que o seu senhor faz. Quem é o servo para saber das coisas do seu senhor? Quem é o servo para saber dos negócios do seu senhor? É um servo. Ele está apenas ali para servir e trabalhar e nada mais. Não tem vontade própria. Cristo, ele diz: com vocês não é assim que funciona. E isso, irmão, revela pelo menos 3 verdades poderosas dentro desse conceito de relacionamento envolvendo missões e evangelização. O primeiro conceito é de uma amizade. E essa amizade, ela gera proximidade. Jesus, ele não se manteve distante. Jesus, ele não se manteve indiferente. Jesus, ele caminhou com seus discípulos. Jesus, ele comeu com seus discípulos. Jesus, ele ouvia as suas dores. Jesus, ele não era um mestre distante. Era um convívio diário. Esse tipo de amizade no evangelismo quebra qualquer barreira. Quebra qualquer dificuldade, as portas se abrem, as pessoas, elas passam a te ver diferente, e elas começam até a dizer: nossa, eu não sabia que era desse jeito, eu não sabia que realmente era dessa forma. Então as pessoas, elas começam a perceber que quando estamos dispostos a viver esse tipo de relacionamento que o Evangelho nos propõe, elas desejam ser o que nós somos. Você cai na graça do povo, a igreja cai na simpatia da cidade. A igreja de Jerusalém, ela viveu isso, o relacionamento, o convívio, o andar junto, o cuidado, ouvir uns aos outros. A igreja caiu na simpatia daquela cidade.
A igreja caiu na graça do povo. E a igreja caiu na graça do povo não com métodos ou técnicas extravagantes. Não, era um relacionamento. Cuidavam uns dos outros. E quando eles sabiam que alguém tinha necessidade, eles vendiam inclusive até o que tinha para suprir a necessidade de alguém que não tinha como resolver aquela situação. Era um relacionamento profundo. E tudo isso envolvendo a proclamação do Evangelho. A amizade gera proximidade, caminhar juntos. A amizade também gera confiança. Ninguém abre o coração para um estranho. Eu não conheço alguém que faz isso. Que abre o coração para um estranho, para falar das suas mazelas, dos seus medos, das suas fobias, dos seus sonhos, seus projetos de vida. Eu não conheço alguém que abre seu coração para um desconhecido. E por que isso não acontece? Porque só se confia em alguém que você tem relacionamento. Amizade. Não se abre o coração para um estranho. A confiança abre portas que a religião por si só não consegue. Por si só não consegue. Permita-me contar um exemplo do pastor Ricardo, não como forma de engrandecimento, mas apenas como ilustração. Eu trabalhei em uma comunidade chamada Poço Grande, lá na cidade que eu morei durante 36 anos, Quixeramobim. Essa comunidade, meus filhos conhecem, Levira, Eduardo, 120 habitantes, uma comunidade a 6 quilômetros da cidade, né? E quando começamos a trabalhar lá, eu fiquei nessa comunidade 3 anos e meio. Nós chegamos, tinham 7 crentes, desses 7 crentes, a maioria já faleceram, eram idosos. Uma das coisas que me chamou a atenção foi que quando eu cheguei ali, uma senhora chamada Dona Albertina, quando eu cheguei lá, alguém falou para mim, olha, na casa dessa senhora, a Dona Albertina, ela não recebe crente. Se você for lá, ela vai jogar pedra em ti, vai soltar os cachorros, essa foi a palavra que usaram. E aí eu disse para aqueles irmãos, pronto, é a primeira casa que eu vou visitar. Essa é a casa perfeita para visitarmos. Eu fui visitar aquela senhora. Quando eu cheguei na cerca, né, a casa dela, assim, uns distantes da cerca onde eu estava, talvez uns 8 metros, eu bati palma, ela saiu na porta e diga, eu disse, olá, Dona Albertina, tudo bem? Como está a senhora? Estou bem, sim. O que é que você deseja? Eu vim lhe fazer uma visita, posso entrar? Claro, pode entrar. Qualquer pessoa pode vir à minha casa, inclusive crente. Inclusive crente. E aí nós entramos e nós conversamos ali, passamos bastante tempo conversando, tomamos um café pegando fogo, queimando a língua, e eu descobri por que aquela senhora tinha uma aversão a crente. Sabe por quê? Porque quando alguns crentes chegavam lá, olhavam para a parede dela, com os santos, São Francisco, São Pedro, uma senhora muito religiosa, com todo tipo de santo. E quando chegava na casa dela, que a evangelização, isso é coisa do diabo, jogue fora, quebra isso não presta, isso é do Satanás, isso é idolatria e tal. Uma afronta sem precedente à fé daquela mulher. Um desrespeito que não está no gibi. E eu descobri porque aquela senhora tinha uma aversão aos crentes. E com o passar do tempo, nós desenvolvemos uma boa amizade, nós desenvolvemos um bom relacionamento. As barreiras foram sendo quebradas, as barreiras foram sendo dissolvidas, e chegou o momento que quando eu passava naquela estrada, às vezes ela estava na porta assim, irmão Ricardo, ela gritava de longe, eu parava a moto e tal, Dona Albertina, eu fiz aqui umas bruacas que eu sei que você gosta, alguns chamam de orelha de velho, outros, tem vários nomes, bolo de caco. Hoje aquela senhora tem 4 filhos crentes, um filho pastor, e ela diz abertamente, se eu tiver de ser crente um dia, vou ser crente na igreja do meu filho. Todas as barreiras foram quebradas, 4 filhos crentes, e um dos filhos, pastor Aurílio, meu filho na fé, meu primeiro filho na fé naquela comunidade. Irmãos, é um exemplo, não para engrandecer o pastor Ricardo, mas um exemplo pessoal, de uma experiência pessoal, das muitas que Deus tem nos permitido desenvolver, que a amizade derruba muitos obstáculos, e a evangelização precisa de pessoas dispostas a desenvolver um relacionamento pessoal, para que essas barreiras sejam quebradas, e venhamos de fato desenvolver uma amizade verdadeira. Portanto, nós precisamos entender que o relacionamento pessoal é necessário
para que a amizade venha gerar proximidade, venha gerar confiança, e que a amizade também venha gerar influência espiritual. Os discípulos foram transformados na convivência com Jesus. Ele trouxe para o seu ciclo pessoal, para o seu relacionamento pessoal, alguns homens. E foi a partir desse relacionamento pessoal que ele começou a proclamar o Evangelho para as multidões. A evangelização, irmãos, através da amizade, ela é extremamente eficiente. A maioria das pessoas não chegam a Cristo por pressão, mas por relacionamento contínuo. Por relacionamento contínuo. Isso inclui ouvir sem julgar. É muito importante entender isso. Na evangelização, você não está indo evangelizar para julgar a pessoa. Eu não estou indo para condená-la. Isso envolve ouvir, saber das suas dores, das suas dificuldades, para que você possa então aplicar o Evangelho de forma pericial, de forma mais eficiente, estar presente com essas pessoas que sofrem diversas agruras, compartilhar a vida antes de compartilhar a mensagem. As pessoas, elas precisam saber se realmente essa pessoa que ela está confiando é confiável. Então, primeiro, relacionamento, compartilha a vida, é vida na vida, antes de apresentar qualquer mensagem. Demonstrar amor antes de apresentar doutrina. A doutrina é inegociável, mas antes de aprofundar esse conhecimento, primeiro nós precisamos mostrar o quanto nós amamos estas pessoas. Isso vai fazer uma diferença monumental. A amizade cria um ambiente onde o Evangelho pode ser ouvido sem resistência. A amizade, ela consegue fazer isso. Ela consegue criar um ambiente propício onde o Evangelho pode ser ouvido sem briga, sem confronto, sem resistência. Muitas vezes o maior obstáculo para a evangelização não é a falta de mensagem, mas é a falta de ponte relacional. Nós precisamos criar pontes, para que essas pontes elas venham ligar pessoas que estão distantes. Essa ponte pode ser um filme, pode ser uma partida de futebol toda semana, pode ser um encontro mensal com os colegas na pizzaria. São pequenos encontros que vão ali afunilando esse relacionamento. É o dia a dia, entende? É o dia a dia. Quando os 2 discípulos de João Batista perguntaram a Jesus: onde tu moras? Ele respondeu: vem e vê, caminha comigo, compartilha comigo esse dia. Uma das melhores técnicas é a amizade. Isso derruba muitas barreiras. E quando essa amizade ela cria raízes, se torna quase indestrutível. E eu quero encerrar nesta manhã dizendo o seguinte: hoje Deus nos chama também para rever nosso papel como amigo. E eu quero aqui fazer algumas perguntas a nível de reflexão para todos nós. Eu tenho sido um amigo verdadeiro ou apenas alguém distante espiritualmente? Nessa busca por pessoas que, assim como eu, precisam do céu, estamos desenvolvendo uma amizade verdadeira ou é apenas alguém distante? Apenas alguém que diz: conte comigo, mas nunca está presente. Isso é a nível de reflexão para todos nós. Minhas relações refletem o amor de Cristo ou refletem o meu ego inflado, o meu egoísmo, as minhas vontades ou as minhas preferências? Precisamos pensar sobre isso. Tenho usado minhas amizades como ponte para o Evangelho ou apenas como convivência superficial? E dentro dessa reflexão, eu quero apresentar 3 atitudes práticas. Primeiro, de fato, sejamos presentes. A amizade exige tempo, atenção e disponibilidade. Segundo, sejamos genuínos. As pessoas percebem quando o amor é real. Elas sabem se realmente é sincero esse relacionamento. Terceiro, sejamos luz dentro da amizade. Não imponhamos o Evangelho na vida das pessoas, mas deixemos Cristo aparecer naturalmente através das nossas vidas, através do nosso cotidiano. A amizade, irmãos, é mais do que convivência social, é uma estratégia divina para alcançar corações. Um dia eu perguntando para o meu filho Eduardo, se ele me permite dar aqui o exemplo dele, lá em Icó, um dia eu conversando com ele,
eu falando, quem são os seus melhores amigos? Eu sabia, eu sei quem são os amigos de Eduardo, são garotos maravilhosos lá em Có. E ele falou, esse. Eu falei, fantástico. Você não gostaria que esses amigos fossem morar no céu com você? Você não gostaria que esses amigos também fossem para o céu contigo? Sim, pai. Então, o que estamos fazendo para que eles possam ir morar no céu junto conosco? Porque se é o meu melhor amigo aqui, eu também não gostaria que ele continuasse sendo o meu melhor amigo lá no céu. Precisamos pensar sobre essas questões. A amizade é a chave para a evangelização. Irmãos, que Deus nos abençoe. Amém?